Meus caros amigos, muito bom dia. E aí, como é que tá todo mundo? Todo mundo na bênção do nosso mestre aí? Todo mundo acordou disposto? Quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês mais essa semana, com muita alegria no coração. Desejar a todos aí uma terça-feira maravilhosa, repleta aqui de oportunidades de desenvolvimento, de descobertas novas em relação aos assuntos que a gente às vezes pensa que sabe, mas não estamos muito atentos em relação aos pormenores. Então, a minha alegria de estar aqui é de poder hoje estudar mais um trechinho do Evangelho, detalhadamente, tentando desmiuçar um pouco, trazendo mais informação, mais entendimento e mais felicidade, consequentemente. Quanto mais sábio o indivíduo, mais conhecedor das questões do Evangelho, mais próximo de colocar em prática ele fica. Agora, se eu não sei das coisas, como é que eu vou colocar em prática? Então, é preciso saber. Inicialmente estamos assim, na fase do engatinhamento do saber. Próximo passo, quem sabe um dia a gente se levantar e começar a caminhar com as próprias pernas e pôr em prática aquilo que a gente sabe, né? Então eu dou minhas boas-vindas a vocês que estão aí nos acompanhando com muita alegria. Toda semana aí eu vejo o pessoal aqui, daqui a pouco nós vamos dar uma alôzinha, é o pessoal de sempre, é o pessoal fraterno, fiel, gente boa, que nos traz aí uma grande satisfação da gente acordar cedinho, toda terça-feira, planejar esse vídeo aqui, estudar e ler, pega texto, arma todo o equipamento aqui para estarmos juntos nessa manhã. Muito bem-vindos todos vocês, e já já nós vamos dar aqui um alô para um por um aqui. Um bom dia da Estela para nós. Bom dia! O Sander falou que a gente vai colocar em prática o que a gente aprende. Nossa! Um dia, quem sabe, né? Eu vou ser Quem muito sabe? feliz, então. Quem Realmente, sabe um dia. eu tenho duas filhas, para quem tá entrando agora e nunca viu a cara desses dois cabeçudos aqui. Nós temos uma menina de 11 anos e outra de 3. As duas vão fazer aniversário em junho. Então, vão fazer 12 e 4. A de 11 dá muita experiência sobre isso, sobre a questão de saber e fazer. Que a primeira vez você chama atenção de algo, eu não sabia. Tá bom, filha, não tem problema. Depois, da próxima vez, desculpa, mãe, esqueci. Desculpa, mãe, esqueci. Desculpa, esqueci. E nós estamos assim com Deus, não? Poxa, Estela. Olha Deus falando comigo. Mais uma vez, você ficou bravo, você ficou irritada aí. Não consegui me conter. Desculpa, pai. Desculpa para nossa consciência. Nosso pai não fica nem um pouco amolado. Ele sabe o nosso tamanho. Porém, quanto mais a gente estudar sobre a nossa alma, menos tropeço e menos necessidade da gente ficar lamentando. Poxa, errei mais uma vez. Poxa, podia ter feito diferente. Vamos aprender, então. Bem-vindos a essa sala maravilhosa de pessoas que querem estudar sobre a própria alma. Já tem tanta notícia do mundo que a gente não pode mudar, não é, gente? Chega aquelas notícias lá de outro continente, eu falo assim, nossa, eu queria tanto fazer alguma coisa. O que dá para mudar é o nosso mundo interno. Eu mudo, o Sander muda, a minha casa já muda. Se nós dois resolvermos agora para colocar em prática algo, já mudou. Imagina essa corrente toda. A diferença que não vai fazer para o mundo, não é não? Pois é. E o nosso alô sempre começa com agradecimento, que muitas pessoas, eu já vi gente que não entende, fala, mas por que evangelho é esse? Fica dando esse monte de bom dia aí. A gente tem satisfação de encontrar a gente querida conosco toda terça-feira, então a gente acha que o mínimo que nós podemos fazer é dar um alôzinho, dar um bom dia, demonstrar aí a nossa consideração, que é muito maior do que um simples bom dia. Então eu quero agradecer aqui imensamente, primeiramente ao nosso amigo Zé Aparecido, que nos dá todo o suporte aí, toda terça-feira, que incansavelmente tem que ficar quase que 24 horas por dia aí, antenado aí no WhatsApp, enfim, para poder fazer ajustes técnicos, enfim, ele divulga no Facebook, no YouTube. Então, primeiramente, um abraço ao nosso, a gente brinca, ao nosso patrão, né, o Zé Aparecido, da Rede Amigo Espírita, idealizador, fundador aí da Rede Amigo Espírita, que é esse canal aqui de comunicação tão valioso e que alcança tantos corações que a gente não pode nem imaginar a quantidade de locais onde essa rede chega. Então nós temos grande alegria e gratidão ao Zé Aparecido aí primeiramente. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos à nossa prece de início, para aqui darmos sequência ao nosso estudo semanal, com muita satisfação de estarmos juntos mais uma vez. Vamos lá para a prece?
Pessoal maravilhoso dessa corrente, quem puder aí pegar o seu copinho de água para ser fluidificado, não é ritual, é só um benefício que a espiritualidade nos entregou. E se você quiser, você coloca aí na sua casa, no seu trabalho, ou destina essa aguinha para uma pessoa da sua residência, quem sabe um colega de trabalho aí que você está vendo que ele está meio energeticamente poluído, quem sabe, ajuda ele com essa aguinha. E vamos que vamos, se puder acompanhar aí de maneira mais calma a prece, para a gente poder fazer uma conexão maior nessa corrente, tá? Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga que envolve nossos corações e nossas mentes, agradecemos primeiramente a oportunidade de estarmos encarnados com esse recurso do Evangelho, da busca pelo entendimento da vida eterna. Mestre Jesus, a bênção do entendimento de suas mensagens, talvez hoje traduzida de maneira mais forte em nossos corações, nos ajudam tanto. É um desejo muito forte que temos em nossos corações, que todas as pessoas pudessem ser alcançadas por esse desejo de buscar esse entendimento. Mas, Mestre, sabemos e entendemos também que vai chegar um dia, vai chegar a hora que todos nós vamos buscar brilhar a nossa luz. Até esse momento, então, até esse dia, que de maneira pequena, mas de maneira possível, possamos nós ser vossos representantes de amor. Entregamos essa luz que recebemos, abençoadas em nosso lar, para todas as pessoas que passam pela nossa mente, nosso coração, pessoas do nosso passado, que não temos mais vínculos, mas lembramos do nome, lembramos da presença, pessoas que já desencarnaram, que recebam o nosso abraço, pessoas que ainda continuam no nosso convívio e às vezes com alguma contenda, que eles possam sentir que de nós esse nó já está dissipado. Mestre amado Jesus, que essa luz se expanda, principalmente em nossas atitudes, que nosso coração possa ser mais molinho. E muito obrigado, muito obrigado. Abençoe todas as pessoas dessa corrente e a minha casa, como eu já sinto estar abençoada. Que assim seja. E que assim seja. E olha o livrinho que nós trouxemos hoje. Oh, nossa! Gente, é tão maravilhoso essa série. Ela começa com Fonte Viva. Eu não sei em que momento que chega o Pão Nosso. Aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Caminho, verdade e vida, pão nosso, vinha de luz, fonte viva e ceifa de luz. Eu falei que começa pelo Fonte Viva, porque na verdade nós estudamos o Fonte Viva na sequência antes. E ele é o penúltimo. Mas tudo bem. Jesus não se importa com essas bobeiras, não. Todo rabiscadinho. No capítulo 108, oração, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Eu vou ler um trechinho que vai fazer todo sentido depois com o que o Sander lê de nosso evangelho, tá? Muitos crentes estimariam crentes, pessoal. A gente designa crente como nossos irmãos evangélicos, e crentes é crer. Você crê em Cristo? Você é crente. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos, por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se, todavia, angustiados e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva, e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mau e perdem por vezes uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Isso aqui é o que a gente fala assim, naquele termo chulo, é um chacoalho que Emmanuel trouxe pra gente, e nós vamos tentar deixar ele de maneira mais leve para uso cotidiano. Pois bem, deixa eu dar um abraço aqui também
de última hora, da minha amiga Wanda Tarcitano, que falou: e eu, cadê meu abraço? Ô Wanda, um beijo pra você, minha amiga. Um abraço também pra minha amiga Ceci Abreu, que tava ontem lá no Irmã Cacilda, lá, veio me prestigiar lá com o maior carinho, na palestra que a gente realizou lá ontem, ali no Grupo Espírita Irmã Cacilda, aqui no bairro João Paulo II, aqui em Rio Preto. Um beijo, viu, Ceci? Obrigado pela tua companhia aí, viu? Da sua família também. E a todo mundo que tá aqui, a Suzane Sbrogio, a Cidinha Bongermino, o Renato Pinheiro Gabriel, todo mundo que chegou aqui depois que eu terminei de dar os abraços, a Nilva Cristina Fernandes, minha amiga desde de criança praticamente aí, a Suzane Sbrogio, a Genaura Ferraz. Um abraço para todo esse pessoal aqui, a Dirce Dias também, nossa tia querida aí, viu? Pessoal que está aqui na Rede Amiga Espírita, muito bem-vindos. Dando sequência ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que já está quase no final. Depois nós estamos planejando aqui começar ele de novo, gente. Eu acho que o Evangelho, ele merece ser estudado assim, a vida inteira. 30 vezes. Né? Se der tempo aí, 30, 40 vezes durante a vida inteira aí. Acho que vale a pena sempre renovar aí as nossas forças e a nossa percepção. Um abraço pro meu irmão Reinaldo, acabou de chegar aqui também agora. O Rei, bem-vindo, Rei. Dando sequência aqui ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no nosso capítulo 27, Pedi e obtereis. Hoje estudaremos a eficácia da prece, contida nos itens 5, 6, 7 e 8. Quem quiser acompanhar aí a leitura, vai ser muito bom. Vamos lá? Por isso vos digo, todas as coisas que vós pedirdes orando, crede que as haveis de ter, e assim vos sucederão. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, entendendo que, por conhecer Deus as nossas necessidades, é desnecessário expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, tudo se encadeando no universo através de leis eternas, nossos votos não podem modificar os desígnios de Deus. Há leis naturais e imutáveis, sem dúvida, que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Mas daí a acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fosse, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe caberia curvar a fronte ante os golpes do destino, sem procurar evitá-los, e não deveria esquivar-se dos perigos. Deus não lhe deu o entendimento e a inteligência para que não os utilizasse, a vontade para não querer, a atividade para cair na inação. O homem, sendo livre de agir, num ou outro sentido, seus atos têm, para ele mesmo e para os outros, consequências subordinadas às suas decisões. Em virtude da sua iniciativa, há, portanto, acontecimentos que escapam, forçosamente, à fatalidade e que nem por isso destroem a harmonia das leis universais, da mesma maneira que o avanço ou o atraso dos ponteiros de um relógio não destrói a lei do movimento, o que regula o mecanismo do aparelho. Deus pode, pois, atender a certos pedidos sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, dependendo sempre o atendimento da sua vontade. Será ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter, e injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela sabe melhor do que nós o que nos convém. Assim procede o pai prudente, que recusa ao filho o que lhe seria prejudicial. O homem, geralmente, só vê o presente. Mas, se o sofrimento é útil para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer a operação que deve curá-lo. O que Deus lhe concederá, se pedir com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. E o que ainda lhe concederá são os meios de se livrar das dificuldades, com a ajuda da ideia que lhe serão sugeridas pelos bons espíritos, de maneira que lhe restará o mérito da ação. Deus assiste aos que se ajudam a si mesmos, segundo a máxima: ajuda-te, e o céu te ajudará.
e não aos que tudo esperam do socorro alheio sem usar as próprias faculdades. Mas, na maioria das vezes, preferimos ser socorridos por um milagre sem nada fazermos. Tomemos um exemplo. Um homem está perdido num deserto. Sofre horrivelmente de sede. Sente-se desfalecer e deixa-se cair ao chão. Ora, pedindo a ajuda de Deus, e espera. Mas nenhum anjo vem lhe levantar-se. Aliás, nenhum anjo vem lhe dar de beber. No entanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de levantar-se e seguir determinada direção. Então, por um impulso instintivo, reúne suas forças, levanta-se e avança ao acaso. Chegando a uma elevação do terreno, descobre ao longe um regato e, com isso, a coragem. Se tiver fé, exclamará: graças, meu Deus, pelo pensamento que me inspiraste e pela força que me deste. Se não tiver fé, dirá: que boa ideia tive eu, que sorte eu tive de tomar o caminho da direita e não da esquerda. O acaso algumas vezes nos ajuda de fato. Quanto me felicito pela minha coragem e por não me haver deixado abater. Mas perguntarão: por que o bom espírito não lhe disse claramente: siga esse caminho e no fim encontrarás o que necessitas? Por que não se mostrou a ele para guiá-lo e sustentá-lo no seu abatimento? Dessa maneira, o teria convencido da intervenção da providência. Primeiramente, para lhe ensinar que é necessário ajudar-se a si mesmo e usar as próprias forças. Depois, porque pela incerteza, Deus põe à prova a confiança e a submissão à sua vontade. Esse homem estava na situação da criança que, ao cair, vendo alguém, põe-se a gritar e espera que a levantem. Mas se não vê ninguém, esforça-se e levanta-se sozinha. Se o anjo que acompanhou a Tobias lhe houvesse dito: fui enviado por Deus para te guiar na viagem, te preservar de todo o perigo, Tobias não teria nenhum mérito. Foi por isso que o anjo só se deu a conhecer na volta. Vamos então ao comentário da Estela. E que assim seja. Assim seja. Não fechou? Não, né? Obrigada. Bom, o próprio título desse evangelho de hoje já nos fala muito, né? Eficácia da prece. E para que serve estudar o evangelho, se não pegar essa instrução e aplicar no nosso dia, aplicar no nosso coração, na nossa vida? E aí, a eficácia da prece, nesse estudo que o Sander acabou de ler, juntamente com o que eu li no Pão Nosso, vai fazer esse debate. Quanto você acha que a prece faz sentido na sua vida? Quando ele começou a ler ali, no Evangelho, vocês compreenderam que foi uma abordagem de que muitas pessoas não acreditam na eficácia da prece por não ter um resultado imediato. E da mesma maneira, no livro Pão Nosso, eles comparam aqui que muitas pessoas acreditam a prece ter um resultado, deveria ter um resultado, como a gente quando mobilizamos uma vassoura ou um martelo. Você passou a vassoura no chão, você está tendo um resultado imediato, né? Você está vendo a sujeira ir embora. O que acontece é que quando falamos de fé, falamos de algo que não conseguimos pegar, não conseguimos enxergar, ouvir com a matéria. E nós somos tão matéria que quando oramos, com certeza a gente espera vir uma voz. Como que é o seu conceito de Deus aí? Às vezes é aquele do gibi que você lia da Turma da Mônica. No gibi ele aparece atrás de uma nuvem, Deus. Você lembra disso? Sempre, barbudo. Né? Barbudinho, fofo. De repente você ainda tem esse conceito de Deus, que é até um conceito carinhoso para o nosso coração, mas não é real. Então, se eu tenho esse conceito de que Deus é um ser, e a gente até dá a forma humana para ele, a forma humana, se você for ver como, né, existem várias moradas na casa do Pai, e nós aqui estamos caidinhos na terra, a nossa forma é uma das mais grosseiras que existem. Não estou desanimando ninguém, não, hein? Continua indo na academia lá.
mas temos essa forma grosseira da matéria. Então, quando falamos de fé, de vou orar, o que vai acontecer? Eu vou ficar esperando ouvir um vozeirão de Deus dando as respostas do que eu tenho que fazer. Ah, não, eu sei que Deus não vem pessoalmente, ó, pessoalmente. Deus envia os seus anjos, mais uma vez. Envia sim. Porém, você não vai escutar com os seus ouvidos. Você não vai ver com os seus olhos. Quando falamos de prece, falamos de fé. E quando falamos de fé, falamos de algo que transcende. Portanto, não vamos ouvir, vamos sentir. E não sentir também aquele sentir, o tato. Não, vamos sentir internamente. É como se eu estou com um problema. O que a gente faz quando nós somos muito matéria? Eu conto para todo mundo o meu problema. E agora com o WhatsApp, hein? Você conta até para pessoa que você nunca falou direito na vida, de repente você recebe um WhatsApp, nossa, por que essa pessoa está desabafando comigo? Porque ela é muito matéria. Ela está tão mergulhada na forma densa dela, que ela não para um pouco e raciocina que ninguém pode resolver esse problema da aflição que está no seu coração. E quem pode resolver? Deus pode resolver. Os enviados dele podem resolver. Então, essa pessoa que não é muito matéria mais, ela resolve fazer uma prece. Mesmo que ela já falou para todo mundo. Essa daí é a da matéria, que nunca ora. Você está assim? Você está sentindo uma aflição? Um problema para ser resolvido? Que você já contou para todo mundo? E o maior recurso se torna na sua mente o último recurso. Ah, vou orar nada, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece. Já falou isso? Eu já falei brincando, porque isso não procede, gente. Bom, enfim, se você está com uma aflição, o primeiro recurso é a prece. Ah, não, você não é não, Estela. Sabe por quê? Eu tenho motivos justificáveis para estar assim. O fulano, o ciclano falou mal de mim, fez isso, aquilo para mim, então eu estou só desabafando. Desabafa com Deus para você ver. Faça uma prece para limpar isso que está dentro de você. Ah, eu sabia, aí, ó, a pessoa fez mal para mim, ela me sujou. Não, a pessoa fez mal para você, te ofereceu um lixo. O que você fez? Colocou esse lixo dentro do coração. E quem que limpa esse lixo se eu não estou falando de um lixo da matéria? Quem limpa esse lixo é a minha prece. É alguém que vem me limpar? Bom, vamos então lembrar de um capítulo Nos Domínios da Mediunidade. Mentira, não vou lembrar o capítulo para citar aqui, mas é o que acontece com uma senhora que ela estava vendo o casamento dela desmoronar, tinha um pivô nessa peça assim, ela até sabia o nome da pessoa, a figura, a imagem de uma outra mulher, né, nesse relacionamento, e ela carregada de angústia, de raiva, de tudo que uma pessoa sente quando está traída. Isso é normal. Poxa, encarnados estamos. Mas o que ela fez? Chegou a hora do evangelho dela. E a filha dela a convidou para o evangelho, como de costume, e ela não estava nem querendo, porque ela estava ali brigando mentalmente com a outra pessoa em pensamento. André Luiz, que ele escreve esse livro para nós, nos relata, Nos Domínios da Mediunidade, o que ele via ao redor dessa mulher, que era uma briga com a outra, uma energia péssima, o espírito dela assim, decaído. Então, como a filha dela chamou para o evangelho, e é ela que conduziu o evangelho, por ser mãe, que a menina era pequena, ela começa uma prece. Quando ela começa, de imediato, é uma limpeza. É como se uma luz tivesse vindo e limpado. É uma que boa. É uma que boa na tua vida. E esse recurso está disposto para quem? Para todos nós. Vou dar uns exemplos aí. Sabe aquela pessoa chata do seu trabalho? Sabe? Que até o perfume dela te incomoda? Até o sapato que ela usa? Até o tique-tique na caneta que ela faz? Enfim, tudo. Porque você também é uma pessoa intolerante? Como você vai melhorar esse relacionamento? Você já falou mal dela para o seu chefe, você já falou mal dela na sua casa, você já falou mal dessa pessoa. E nada muda. Matar não pode, né? Matar não pode. Você pode, né? Mas até poder vai pode, problema, mas né? senta aqui que não é conta as consequências. Então, o que acontece? Vai lá, no momento que você está muito, muito angustiado, aflito de conviver com essa pessoa, vai no banheiro.
da empresa e faz uma prece para ela. Ah, você está brincando comigo? Você acha? Eu não faço prece nem para minha mãe, vou fazer para aquela cidadã. Faz. E não é para que ela melhore, é para que melhore o que você sente por ela dentro de você. E aí, o que acontece? Acontece alívio imediato. Porém, se você for uma pessoa muito, muito matéria, você nem sente esse alívio às vezes. Porque você quer uma solução drástica, você quer que venham e anunciem assim: "Oh, você está sabendo que o fulano está de aviso?" Ele vai ser mandado embora. Nossa, Senhor, escutou as minhas preces. Não é assim. Porque aí Deus vai mandar outra pessoa-chave para a sua evolução. Quando nós oramos, nasce em nós tudo que ouvimos até hoje sobre intolerância, compreensão, tolerância, compreensão, paciência. Todos esses segredinhos que a sua alma precisa para lidar com essa pessoa. E o que nós fazemos, às vezes, é interpretar a oração como: estou orando, que aí Deus vai vir com a sua mão, assim, a pinça, vai tirar essa pessoa da sua vida. Não vai. E no caso da doença, então, que o Sander leu ali, que tudo, então, está nas mãos de Deus e é uma fatalidade. Imagina que você está passando uma prova na sua saúde, ou na saúde de uma pessoa que você ama muito, que para mim, na minha opinião, é muito mais complicado quando eu passo da saúde dos meus. Talvez para você também. Aí, você pensa assim: poxa, minha mãe é filha de Deus, minha mãe é amada pelo Pai, eu entrego na mão de Deus a situação dela. E aí você não vai pedir nada para Deus? Sendo que você tem esse recurso para melhorar a aflição que você está sentindo e possivelmente pode ser um momento que a sua fé vai ajudar no processo. Eu posso curar uma pessoa, pode ter uma oração de intercessão para ajudar no momento, ajudar a pessoa a passar o problema, quem sabe. Ou quem sabe você acreditar e aquilo acontecer. Mas essa barganha tem uma linha muito sutil a atravessar e a ficar. Então a gente tem que estar no equilíbrio sobre eu quero orar e quero conseguir. Isso não é real. Ou eu vou para outra linha. Eu não vou orar porque não adianta. Se o caso é saúde está tudo relacionado ao que o Pai já enviou. Então, da natureza, não precisa orar porque vai acontecer o que tem que acontecer. Não é real. Fizeram uma pesquisa. Inclusive, a gente tinha esse vídeo há pouco tempo atrás. Se eu tivesse, eu colocava aqui pro pessoal disponível, mas não temos. Mas eu vou contar a pesquisa que fizeram. Coloca aqui um tanto de cidadão no hospital em que eles tinham parentes, entes queridos. E ali outro tanto que se internou, não tem muitos conhecidos que vão visitar. Fizeram um acordo com esses que tinham parentes, familiares ali. Vão orar por essa pessoa tantos dias. E aqueles outros ali, não. E colocaram os quadros frente a frente, os casos. Essas pessoas têm o mesmo problema que essas outras aqui, certo? Certo. Vamos ver o que aconteceu com as que receberam oração de seus familiares. Elas melhoraram? Significativamente, não. Porém, não dava problema quando ia passar... como é que é aquilo? A sonda, não dava problema. Não tinha infecção de urina, isso. Não pegava, porque muitas pessoas pegam, né, devido a alto nível de contaminação de um hospital, pegavam outras doencinhas estando ali internado. E os que não receberam oração, tinham um monte de complicação. Vai passar a sonda, meu Deus do céu, é um agito total. Infecção de urina, todos ali têm. Então, quer dizer, não melhorou o problema. Mas alguns detalhes melhoram. E muito. A sua prece vai ser ouvida de imediato. Entendemos. A sua prece vai te dar um alívio imediato. Entendemos. Então, nós temos que parar de ver só o lado mal e poder sentir o que está acontecendo do lado bom. Olha aqui. Aqui eles colocam entre aspas ainda, que eu não citei aspas, lado ruim e lado bom. Enxergam somente a maldade. As pessoas que imaginam que a prece é uma condução como a gente faz com a vassoura e com o martelo. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto de semente divina
Esse tenro broto semente divina, a gente já imagina um broto, uma planta, mas ela é invisível, ela é sentida em nosso coração. Ela faz aquela limpeza na nossa alma. E eu nunca vi algum produto para limpar a alma. Vocês já viram? Você já terminou algum relacionamento? Sabe, aquela época que você tinha aquele namoradinho antigo, ou namoradinha, e terminou com você e dá uma dor danada. Vai na farmácia, pede lá um comprimido. Não existe. É dor da alma. Mas você quer que resolva o problema físico. E aí tá falando aqui que nasce um broto, nasce uma semente de esperança, de fé, de cura. Porém, não é no invisível, é no sentir. Ou a possibilidade próxima, remota do bem. Então, nasce um brotinho. Você acabou de fazer a prece, nasceu ali um brotinho. Continua fazendo a prece porque é regando. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira sem qualquer propósito de se transferir para o lado bom. Por quê? Porque estou com problema. Gente, eu estou sem emprego, pelo amor de Deus, eu já orei e nada resolve. Quando você está orando, presta atenção no invisível. Olha ao seu redor, mas não com os olhos da carne. Sinta a diferença. Vai alguém transferir muito dinheiro na sua conta quando você está orando que está sem emprego? Não. Mas vai, às vezes, vir uma única voz. O momento de prece sua, de ligação com Deus, deu essa oportunidade, vai vir dentro da sua mente, dizendo assim, calma, vai dar tudo certo. Eu vou ouvir uma voz? Não é uma voz física e com os ouvidos, é algo muito sutil, mas que vai te dar uma paz. E é essa a eficácia da prece. Vai desde uma cura, você pode curar alguém ou a você mesmo, e desde uma cura imediata, sutil e leve, que você vai sentir com a alma. Com a alma. Assim como você sente coisas boas. Nostalgia é algo da alma. Quem aí nunca escutou uma música que você é transportado de imediato para o lugar onde você escutou essa música na sua adolescência? Eu tenho 40 anos. Olha o poder disso. E a prece tem esse poder. Então se apega nessa eficácia. Uma eficácia que você não enxerga, que você não pega, que você não ouve. O Ciandra agora vai trazer outras reflexões para nós. E que bacana, gente, estudar, para às vezes colocar hoje em prática essa prece. Tá com problema com a sua nora? Tá com problema com a sua sogra? Faça uma prece para você e faça uma prece para ela. Entrega. Ai, porque aquela pessoa é tão insuportável. Entrega essa prece para essa pessoa. Faça esse esforço. Você vai sentir diferença na sua alma. E quem sabe, nessa semana que você tem que encontrar essa pessoa, vai estar tudo mudado. Tudo, não é? Pois bem, é muito bacana estudar sobre a prece, porque desmistifica muitas crenças limitantes que nós tínhamos até então. Aquela de imaginar que, primeiramente, quando estamos numa linha de pessimismo, que eu não vou orar não, Deus já sabe o que eu preciso, Deus é Deus, não é? Ele sabe tudo, o Evangelho começa falando sobre isso. Se Deus já sabe de tudo, Ele sabe o que eu vou pedir, de modo que eu não preciso então pedir, eu não preciso orar, porque Ele já está sabendo. Por que eu vou, ensinar o padre a rezar, Por que eu vou chover no molhado? Então a informação que o Evangelho traz para nós hoje é de que a prece serve não para que Deus nos ouça, mas para que nós nos ouçamos. Ou seja, quando eu estou em prece, eu estou verbalizando aquilo que eu desejo para mim, aquilo que eu quero modificar em mim, através do meu mérito, das minhas forças. E o Evangelho ainda é bem claro em dizer para nós. Você muitas vezes pede soluções, e Deus encaminha as circunstâncias para que você encontre as soluções. Aí muitos podem pensar, mas escuta, Deus não é bom? Por que Ele não me dá a solução? Porque a resposta é, se Ele te der a solução, você não terá mérito algum. Ou seja, você ganhou de mão beijada. Você pediu, Deus, por favor, vamos fazer uma simulação aqui. Me dê mais paciência para suportar aquela pessoa difícil com quem eu convivo. Aí Deus vai lá e fala assim, tá bom, filho, abre a boca aí que eu vou jogar um comprimido de paciência para você. Você engole, facinho. Aí você fica lá, esperando o comprimido. Aí o comprimido vem, você engole e fala, pronto, agora eu tô paciente. Pode me falar o que você quiser aí, que eu não tô nem aí para você mais.
não me abala. Aí eu te pergunto, que mérito você teria se isso acontecesse? Aí sim nós teríamos certeza de que somos robôs mesmo, ligados a uma fatalidade que o Evangelho começa aqui também no início, dando essa informação. Se tudo fosse automatizado, se nós fôssemos robotizados, que graça teria viver? Ou então nós nem perceberíamos a graça da vida. Hoje nós percebemos a graça porque nós nos sentimos com mérito quando realizamos algo bom. Você já sentiu uma satisfação de ter, por exemplo, resistido à vontade de reagir diante de uma ofensa? Você sentiu isso já? Essa satisfação é tua. Tem inspiração divina por trás. Tem amigos espirituais que nos fortalecem diante de uma prova, de uma dificuldade, diante de uma ofensa que recebemos. Existe sim o mérito da espiritualidade amiga, de Deus, mas o mérito maior é nosso. Porque se você tivesse já programado para resistir às tentações, vamos dizer assim, às dificuldades, de forma mecânica, você nem perceberia. Puxa, como foi bom eu não ter reagido. Ia ser automático, ia ser assim. Sou uma máquina. Então, a prece serve para nos autoconscientizar. Quando eu falo com Deus, eu não estou informando a Ele, nem dizendo a Ele qual serviço que Ele deve realizar. Eu estou dizendo para mim, ou pelo menos deve ser assim a prece, deve ser sempre uma autoconscientização de qual caminho que eu devo seguir. Então o que eu posso pedir para Deus, como diz o Evangelho aqui, com confiança, é que Deus me dê coragem, paciência e resignação, como diz aqui o Evangelho. Eu preciso de coragem para poder aprender a conviver com aquela pessoa que eu pedi para o Senhor me dar paciência lá, mas esse comprimidinho aí não existe. Então qual é o caminho que eu devo seguir? É o caminho da autoconscientização, da maneira de aprender a lidar com aquele que é difícil, ao meu ver. Para outra pessoa mais experiente, aquela pessoa pode ser assim, alguém fácil de lidar. Que logo a pessoa que tem um pouquinho mais de entendimento já percebe que aquele outro tido como difícil é alguém que muitas vezes é muito ignorante ainda, desprovido de conhecimentos básicos. Então, tendo essa maneira bondosa de enxergar o outro e dentro de uma linha de realidade, ou seja, ninguém está querendo aqui que você crie uma ficção, dentro dessa linha de realismo, você então entendendo que o outro é limitado, você não se agride com ele mais. Você ficaria surpreso se você passar atrás de um cavalo e ele te der um coice? E se você passar perto de uma cobra e resolver passar a mão nela assim, igual você passa no teu cachorrinho? Você acha que é muito difícil que essa cobra te pique? Fala, não, o que é isso? Passo longe de cobra, não sou bobo, conheço. Se eu bobear, ela me dá um bote ali e já era. Por que nós sabemos dos animais e não sabemos das pessoas? Por que nós esperamos que as pessoas sejam sempre muito ótimas? A resposta, assim, sem ser pessimista, tá, gente? As pessoas não são ótimas. Nós não somos. E por que a gente se decepciona tanto com elas? É preciso fazer um trabalho íntimo de compreensão. Então, quando eu faço prece, se eu tiver já esse entendimento que o Evangelho traz para nós hoje, eu melhoro a eficácia da minha prece. Porque eu passo então a vibrar em uma outra sintonia. Eu vou deixar de ser aquele pedinte contumaz, aquele indivíduo que é praticamente um mendigo espiritual, e passo a ser alguém que faz aí uma reunião de forças para que eu tome a iniciativa da minha vida, para que eu acumule méritos. Nós precisamos parar de ser mendigos espirituais, ficar pedindo coisas que nós é que temos que resolver. Então o Evangelho nos traz hoje um novo método, uma nova maneira de enxergar esse tipo de situação. Quando passo por uma dificuldade, é minha incumbência sair dessa dificuldade. Se eu resolver querer ganhar tudo de mão beijada, eu vou cair numa lei de menor esforço e ficarei um preguiçoso, ficarei alguém aí viciado em que tudo é resolvido pela espiritualidade ou por algum amigo que surge. Nós não estamos aqui para sermos peso nas costas de ninguém, muito menos nas costas de Deus. Precisamos entender isso de uma vez por todas. Então precisamos aprender a orar, agradecendo mais e pedindo força. Sim, isso aí você pode pedir, sim. Porque você não está sendo egoísta. Você está sendo assim comprometido com o teu propósito de estar aqui encarnado, que é
aprender a lidar com as adversidades da vida, que são os elos que nos ligam à evolução que tanto buscamos. Por que os Espíritos então não aparecem com mais clareza para mim? Ficaria tão fácil, né? Diz a lição final aqui, contando a história do homem no deserto. Por que o Espírito já não aparece logo de uma vez? Jesus não é bom? Manda o cara aparecer lá e fala assim: meu amigo, eu vim aqui, eu sou um Espírito amigo, eu quero te guiar ali, vai por aquele caminho que ali você encontra água. Você não vai morrer de sede mais. Se fosse tão claro assim, nós não teríamos nenhum mérito, não teria nenhum tipo de proveito. Então, não sendo claro, é o momento que Deus testa a nossa fé, diz o Evangelho também. Eu peço inspiração para Deus, ou então eu faço uma prece, tenho uma intuição, um desejo de me levantar e andar, e aí o mérito então passa a ser meu. A maior parte, o maior percentual é meu. Quando eu quero que as coisas surjam de mãos beijadas, não terei mérito algum. E ficaria muito difícil eu dizer que tenho fé, porque eu não tenho como escolher não ter fé. Apareceu um anjo aqui para mim, apareceu um espírito benfeitor aqui. Então não é esse o modus operandi, né? Como diz aí a polícia militar. Não é esse o método de trabalhar da inteligência e da providência divina, que quer sempre nos estimular, nós buscarmos então as soluções através da nossa intuição, do nosso bom senso. Com isso nós passamos a ter uma fé verdadeira e passamos a acumular o mérito que tanto buscamos. Quer ter uma vida boa? Quero. Quer ter evolução? Quer estar mais próximo de um dia chegar a ser anjo? Porque todos chegaremos a isso. Jesus já nos alertou que todos um dia chegaremos ao posto de perfeição de um anjo. Ora, se eu não tiver iniciativa, como poderia um dia aspirar ao posto de anjo? Porque os anjos têm iniciativa. Eles poderiam estar gozando aí uma vida muito tranquila, num planeta aí muito mais evoluído que o nosso, lá descansando o dia todo, num clima ameno, com facilidades materiais das mais infinitas e impossíveis da gente imaginar, mas eles preferem estar aqui nos auxiliando, porque eles sabem que esse é o trabalho verdadeiramente de um anjo, que é o maior assistir o menor. Então, se os anjos têm iniciativa, quando que nós vamos começar a acumular iniciativa também? Por isso que Deus criou esse mecanismo. Você pede e você vai obter de acordo com a vontade do Pai. E sabe qual que é a vontade do Pai? É aquela vontade, como usou aqui o exemplo do cirurgião, que ele tem vontade de você se curar. Só que você não vai ter como sair fora da cirurgia. Você vai ter que passar por um procedimento, vai ter que te cortar, vai ter que te suturar depois, você vai ter que passar um período de recuperação, você vai sentir dores, vai ter que às vezes pôr um dreno. Agora, significa que o médico então não te assiste? Ele não gosta de você? Muito pelo contrário. Ele quer ver você bem. O professor, ele te dá a prova. Às vezes você tira uma nota baixa e fala: poxa, o professor não gosta de mim, me deu nota 3. Me deu nota 3. Será que o professor não gosta de você mesmo? Será que um professor que te der esse ponto, que a Estela brincou aqui, ou então falou: não, você tirou 3, mas eu vou te dar 9, tá? Pode ficar tranquilo, você passou já. Será que ele realmente gosta de você? Será que é bom alguém fazer isso por nós? Nos carregar no colo? Será que é bom a gente ser peso na vida de alguém? Eu duvido que tenha alguém aí que está com vontade de ser peso na vida de alguém. Eu acho que é algo que todo mundo dá uma certa aflição, imaginar que a gente um dia vai ser estorvo na vida de alguém. Então, meus amigos, nós precisamos começar a aprender a não ser estorvo na vida de ninguém. Muito menos jogar essa incumbência nas mãos de quem nos criou e que nos ama profundamente, quer nos ver caminhar, quer nos ver seguir a nossa trajetória por livre e espontânea vontade. Querer ganhar as coisas de mão beijada: ai Deus, vou fazer uma prece agora, peraí, Estela. Senhor Jesus, me dá aí um emprego novo, um carro novo. Esse carro meu aí tá com a biela batendo lá já, tá começando a fumaciar. Será que Deus é bom mesmo? Vou pedir para ele um carro novo, vamos ver. Ai, mestre amigo, me dá aí. O que mais que eu tô precisando? Deixa eu ver aqui. A minha despensa que tá meio vazia, Senhor Jesus. Me ajuda aí. Aí Jesus olha e fala assim: bom, Jesus não faz isso não. Você tá brincando, né, comigo, né? Você quer que eu vá encher tua despensa, trocar o teu carro? Não, Jesus não vai falar isso nunca, né? Eu que tô falando, eu que sou pequeno aqui. Você é folgado, hein?
Então Deus providencia para nós a força para a gente ir lá e trabalhar, se organizar melhor, aprender organização, aprender disciplina, precisa cuidar melhor do carro, precisa trabalhar mais, precisa estudar mais, precisa buscar mais recursos para você então ter mais dinheiro para a despensa não ficar vazia. Vocês entendem o mecanismo de Deus? Vocês entendem que a prece é para nos autoconscientizar? Não é para informar Deus que Deus sabe de tudo, óbvio. Mas eu às vezes não estou sabendo que eu preciso tomar iniciativas novas. Então quando eu peço para Deus aí, me dê coragem, paciência, resignação, essa coragem é assim, eu preciso ter coragem para ir lá e trabalhar. Eu preciso ter paciência para resistir à tentação de revidar alguém que me trata de uma forma que eu considere inapropriada, ou com deselegância, ou com grosseria. Eu preciso de resignação diante das provas da vida. Eu preciso saber que Deus está no comando, sabe de tudo. E tudo que está ao meu redor é providência dele. Então, reunidas essas três forças vitais para a gente sobreviver, coragem, paciência, resignação, eu vou te dizer um negócio, não tem como a sua vida dar errado. Não tem jeito. Vai ficar impossível você fracassar. E aí, se você não fracassar, e é o que vai acontecer, você não vai fracassar, o mérito é seu. Com um percentual grande de auxílio espiritual, obviamente, mas o mérito maior é seu. O crescimento moral e espiritual é seu. E é isso que Deus quer de nós. Crescimento por iniciativa própria. Lei do menor esforço, nananinanã. Você quer enriquecer assim facinho? Ganha um prêmio de loteria, pronto, estou milionário. Beleza. Se isso acontecer com você, beleza, tudo ok. Mas você concorda comigo que você vai dar muito menos valor no dinheiro do que se você tivesse trabalhado duro mesmo para ir trabalhando e ir acumulando aquele dinheiro? O indivíduo que trabalhou sabe o valor de cada real que ele acumulou. O indivíduo que ganhou na loteria não faz ideia. A conta está lá com um monte de zero lá, ó. Não sabe o valor que tem, por exemplo, ganhar R$100, por exemplo. Você que trabalha aí, você que está me ouvindo aí, você sabe o tanto que é difícil ganhar R$100, não sabe? Quem ganhou na loteria não sabe. Gasta R$100 assim, ó. Quanto que é essa garrafinha d'água aí? Francesa, nessa água? R$80? Não, dá aí. Vamos tomar 400 ml de água francesa aqui. R$80. A pessoa perde o valor, não entende mais, não tem mais graça, nada sacia ela. A providência divina vai fazer a gente viver de tal forma que nós vamos aprender a dar valor em cada conquista pequenininha nossa. Cada milímetro que você andar na escalada evolutiva vai ser duramente conquistado e você não recua mais. Você não perde mais. É essa a proposta de Deus para nós. Você não vai recuar e você vai dar valor centímetro por centímetro de cada avanço que você der. Mas com o teu esforço, com auxílio espiritual, você vai receber muito. Pedi e obtereis, quando Jesus disse, se conscientize, tome ciência das suas limitações e se comprometa a transformar as limitações em ilimitações. Não quero mais me limitar a ser pequenininho assim, eu quero crescer, eu quero ser grande, mas grande em amor, em afeto, em trabalho, em autorrealização. Não grande de pedir muito, eu sou grande, eu peço das 7 horas da manhã até 8 horas da noite pedindo sem parar. Estou enchendo o ouvido de Deus ali, ó. Ele está quase surdo já, tanto me ouvir, tanto que eu peço. Não, esse pedido aí é vazio, não vai funcionar. Meus irmãos, precisamos nos conscientizar, precisamos nos submeter, precisamos não nos depreciar, hein? Vejam bem. Eu sou tão pequeno, preciso tanto. Aí não, para com essa autodepreciação aí, que isso é bobagem. Isso aí não serve para nada. Isso aí não te engrandece em nada. Isso é falsa modéstia. Diga assim, ó, eu sou pequeno sim, mas eu sei que eu tenho potencial para ser grande. Vamos fazer uma analogia aqui com questões materiais. Eu sou aqui uma nota de R$10 só. Mas Jesus me disse que eu vou ser uma nota de 100 ainda. Então eu vou trabalhar para cada dia. Amanhã eu quero ser 11. Depois 11,50, 12. Agora, não, Jesus, me joga aí R$90 aí para eu acumular aí, para poder juntar com os 10 que eu sou aqui, para eu me tornar 100. Jesus, ó, nananina, meu filho, te amo, por isso que eu não vou te dar. Aliás, eu já te dei.
Esses 10 que você conquistou aí, foi tudo auxílio meu ali o tempo inteiro. Que beleza, você já está no 10 já. Vamos partir para o 11 agora. Pouco a pouco, mas com teu esforço. Desmama de mim. Já está grandão já. Quem mama é bebezinho. Eu não sou mais bebê. Quer mamar até os 50 anos de idade? Então vamos desmamar, gente. Vamos tirar aí a necessidade de continuarmos aí nessa linha de pedição insistente, incansável. Porque pode reparar, não está dando certo. Não está dando certo. Eu não conheço ninguém que pede coisas miraculosas e as coisas acontecem. Se acontecer foi por mérito da pessoa, não porque ela pediu insistentemente, não porque ela perturbou ali o ouvido de Deus. Vamos pensar nisso? Vamos entender melhor a prece? E vamos orar então com essa conscientização. Senhor Jesus, vem aqui te dizer que eu tenho consciência dos meus defeitos, eu quero diminuir eles. Quero pouco a pouco passar, acumular em mim virtudes que até então eu não conquistei. Essa é uma prece nova. Essa é uma reformulação do nosso pensamento. Quando nós tivermos essa consciência, tudo vai mudar para nós. Mais alguma dúvida, algum questionamento aí? Eu vou falar. A Estela tem algum comentário aqui. Como disse nosso amigo Amarildo aqui, ó, Amarildo Andréa Santos, primeira prece, depois a ação. Sem a ação, eu fico só na prece. Peço, me comprometo, mas na hora da ação eu continuo aquele velho homem, aquele indivíduo ainda pouco educado, sabe? Como diz o Evangelho também, o velho homem, eu preciso deixar aquele velho homem para trás e me tornar um novo homem, renovado, fortalecido, com princípios, com iniciativa. Muito bem colocado, viu, Amarildo? Bom, e no Livro dos Espíritos, a pergunta que Kardec faz aos espíritos é algo que a gente já tem no nosso coração. Nós também perguntamos, poxa, se Deus, sabedor de todas as coisas, Ele precisa mesmo que eu fale o problema que eu estou vivendo? Precisa. Reforçando o que o Sander falou, precisa porque nós vamos educar os nossos pedidos. Imagina eu orando pelo meu relacionamento. Com quem que você vai falar abertamente? Se você está falando aí com seu cunhado, com sua cunhada, tudo bem, né? Se vocês são irmãos, mas não é bom. Você acaba no sentido estranho da palavra, contaminando o coração do outro, do que você pensa sobre sua própria esposa, seu marido, seus filhos, né? A gente vê muitas mães, às vezes, falando do filho para todo mundo. Ai, meu filho é isso, meu filho é aquilo. Fala para Deus, porque antes de ser seu filho, ele é filho de Deus. Mas Deus não sabe que eu estou passando esse perrengue? Sabe, mas quando você vai conversando com Deus, porque como disse o Luciano Praciano aqui, é um ato que já nos conduz a uma situação de humildade, porque tem alguém maior que eu, né? Quais são as 3 condições da prece? Louvar, pedir e agradecer. Então é quase um ato de louvor o início da prece, porque, ó Pai, é assim, ó, me pega no colo aqui e me responde. Eu estou com um problema com meu filho, no meu relacionamento, e aí eu vou conduzindo essa conversa, no sentido que fazia a maiêutica de Sócrates, né? Você vai respondendo dentro de si que, poxa, eu acho que no fundo é eu que sou muito ciumenta, viu? Acho que no fundo é eu que sou muito exigente. Isso vai acontecer com as respostas do seu relacionamento no sentido de quando você orar. É isso que vai acontecer. Então Deus já sabia, mas Ele está esperando. Vem aqui conversar comigo. Não é assim, Luciano? Pois é. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser chamar a gente aqui no Messenger. Continua da prece, né? Nós vamos semana que vem, vamos falar sobre a ação da prece, transmissão de pensamento. As preces inteligíveis. Ou como diz aí o pessoal, o transmimento de pensação, nós vamos falar semana que vem. Vamos ver o que o rei está mandando para nós aqui, ó. Reizinho! No livro Pensamento e Vida, Emmanuel nos fala que a oração é divino movimento do espelho de nossa alma no rumo da esfera superior, para refletir-lhe a grandeza. A prece impulsiona as recônditas energias do coração, libertando-as com as imagens de nosso desejo, por intermédio da força viva e plasticizante do pensamento. Quer dizer, o pensamento tem uma plástica, ele cria e modela aquilo que eu pensar. Imagens essas que, ascendendo às esferas superiores,
tocam as inteligências visíveis ou invisíveis que nos rodeiam, pelas quais comumente recebemos as respostas do plano divino, porquanto o Pai Todo-Bondoso se manifesta igualmente pelos filhos que se fazem bons. E o Evangelho, aliás, o Livro dos Espíritos ainda acrescenta: Deus não se presta a assistir aqueles que murmuram algumas palavras, mas sim especialmente aqueles que se movimentam em favor do bem de todos. Complementando aqui o que o rei disse. Muito bom. E vamos então fechar essa reflexão da manhã com a nossa prece de encerramento. Daqui a pouquinho, logo em seguida, eu te convido para ficar aí para ter uns recadinhos finais. Um convite bacana, pessoal aqui de Rio Preto e região, de um evento que vai começar nessa quinta-feira aqui em Rio Preto, imperdível. Você não pode ficar sem essa informação aí, certo? Um abraço para nossa querida Célia Diniz, que vai estar aqui, inclusive, nesse evento que eu vou falar agora de quinta-feira. A Célia está aqui assistindo a gente agora. Oi, Que honra, a Célia, que coordena o Centro Espírita que o Chico Xavier fundou lá em Pedro Leopoldo. A Célia é nossa querida amiga. A mini história dela é bem provável que as pessoas vão lembrá-las. Lembra as mães de Chico? Pois é. A Célia é a protagonista dessa história. Tem até o filme As Mães de Chico Xavier, inspirado na história da Célia, que está aqui conosco. Olha que honra. Visita ilustre aqui da nossa querida Célia. Ô Célia, um beijo para você. Depois manda um alôzinho aqui para nós, se você estiver aqui, tá? Que honra ter a Célia Diniz aqui conosco. Vamos então à nossa prece de encerramento, entrando já e aproveitando o gancho dessa orientação que tivemos aqui hoje, da eficácia da prece. Vamos então. Quase 200 pessoas aqui conosco. Hoje nós estamos aqui num número até muito bacana, quase 200 pessoas, mas semanalmente está dando esse número aí, a gente fica contente de estar aí no YouTube, estar na fanpage da Rede Amigo Espírita, aqui no meu perfil no Facebook. Então é uma alegria tê-los aqui. Uma alegria muito grande. A Lívia costuma acordar nesse horário, eu vou atrapalhar. Então vamos à nossa prece, aproveitando aqui já o que a gente aprendeu aqui nessa lição de hoje. Vamos lá? Senhor Jesus, nosso mestre amigo. Que alegria, mestre, poder estar aqui mais uma semana. Ainda mais hoje, com esse estudo tão edificante, tão claro ao nosso pensamento, dessa conscientização que nós devemos realizar, íntima, a fim de que nós deixemos de ser pedidores e passemos a ser executores, realizadores da nossa vida. Mestre amigo, quero rogar a tua divina providência, o teu coração bondoso, e te agradecer por todas as oportunidades que o Senhor nos dá, todas as dificuldades que estão no nosso caminho, são as ferramentas que estão nos modelando. É a lixadeira que está polindo as nossas arestas, as nossas formas ainda pontiagudas. Quero abençoar, Senhor Jesus, a minha família, que por mais que tenhamos algumas dificuldades em relação uns aos outros, se não houvessem essas dificuldades, nós fatalmente cairíamos numa lei de menor esforço, muito perigosa. Então, com essas dificuldades, nós vamos nos programando dia a dia para nós nos transformarmos em pessoas com mais compreensão, com mais afeto, mais paciência. E como disse o Evangelho para nós hoje, mestre, rogamos a tua divina providência para que nós tenhamos a força suficiente, a coragem para tomar as rédeas da nossa vida, encontrando alegria e autossatisfação em cada realização que fizermos. Senhor Jesus, e aos amigos espirituais aqui presentes, quero abençoar cada irmão que nos acompanha aqui nessa vasta rede mundial de computadores, que nos dão a sua companhia, a sua paciência, o seu carinho. Nós não merecemos, mestre, mas nós agradecemos muito cada pessoa que nos dá aí o seu apoio. Só de estarem aqui conosco, mesmo aqueles que não se manifestam, para nós é uma grande alegria podermos trabalhar um pouquinho, servir um pouquinho e estudarmos juntos as lições que todos nós precisamos aprender. A Deus nosso Pai, a nossa gratidão por cada segundo, por cada oportunidade, por cada boa experimentação, por cada providência que o nosso Pai, que como o Senhor mesmo disse, mestre, nosso Pai é todo amor, todo bondade, que nós consigamos perceber a bondade que está ao nosso redor o tempo todo e saibamos diferenciar sofrimento e dor de aprimoramento. Precisamos distinguir as duas coisas e descobrir que cada dificuldade
é proveniente, é necessária, é providencial. Senhor Jesus, abençoa a nossa grande rede aqui de conexão, a Rede Amigo Espírita, a todos os nossos irmãos espíritas, de outras comunicações, de outros meios. Abençoar cada pessoa que se dirige às casas espíritas ali com a esperança de se autoaprimorar. Quero abençoar os dirigentes, os oradores, os estudiosos, a fim de que cada dia mais se conscientize da necessidade de união entre todos nós. Que todos possamos encontrar um caminho que fuja de qualquer tipo de adversidade, qualquer tipo de animosidade entre nós, qualquer tipo de discórdia possa ser dissipada, Senhor Jesus. Abençoar esses amigos espirituais incansáveis, que mesmo tendo a possibilidade de gozar tranquilidade e uma jornada espiritual muito calma, preferem estar aqui conosco, nos auxiliando, seus irmãos menores, nessa jornada onde estamos aqui em busca de aquisições íntimas. Muito obrigado, Senhor Jesus, por estar conosco. Muito obrigado, Mestre. Nós te abençoamos. Mesmo sendo pequenos, nós queremos nos doar um pouquinho em gratidão ao teu coração tão amoroso que nos acolhe e nos abraça incansavelmente. Na tua bênção, Mestre, abençoe cada um de nós, nossa família, nossos entes queridos desencarnados, todos os nossos irmãos que estão em dificuldade, aqueles que passam por doenças, por depressão, por problemas físicos de difícil trato, aqueles que moram em regiões do mundo onde passam por dificuldades, por doenças, por guerras. Sejam todos abençoados, que tenham aí a sua fé e sua força muito mais potencializados, a fim de que possam encontrar o caminho que os liberte. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, nosso Pai, e que assim seja. Caros amigos, muito obrigado mais uma vez pela presença vital de vocês aqui. Se não fossem uns amigos nos acompanharem, nos fortalecerem, não teria motivo nenhum para a gente estar aqui. Poderíamos eu e a Estela fazer esse estudo aqui entre nós, ou então entre amigos que vêm à nossa casa. Não faria nenhum sentido estarmos aqui semanalmente se não tivessem vocês aí. Então eu agradeço muito cada um. Quem está aqui vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Toda terça-feira, 7h30 da manhã, estamos aqui. Pelo menos eu espero, estar aqui por muito tempo, toda terça-feira, com a permissão divina, com essa força que a gente quer exercitar em nós. Então a presença de vocês é muito vital para nós e eu agradeço aqui, eu e a Estela, agradeço do fundo do coração a presença de cada um de vocês.